Bom, e aí pessoal, estamos aqui no nosso quarto dia de confinamento e vamos falar um pouquinho aqui de uma outra situação, né? A gente tem visto aí os noticiários do Brasil também, e eu tenho visto aqui na Espanha, e parece um pouco que as pessoas ainda estão, vamos dizer assim, subestimando um pouco o vírus. Que ainda não caiu a ficha delas, ou não estão acreditando, não estão levando a sério. Hoje morreu lá o primeiro caso no Brasil. A gente fica um pouco assim, vamos dizer assim, incomodado, porque a gente tem muitos amigos, muitos parentes lá. Sim. E a gente sabe que eles estão dando recomendações, pelo que a gente tem visto no jornal. Recomendação da pessoa ficar em casa, de bares e restaurantes respeitar Não uma... abrirem. Não é não abrir. Mas ficar com uma parte, porcentagem só. Eles clientes. querem diminuir 30% da capacidade dos restaurantes para que eles tenham mais espaço entre as mesas, assim evitar o contágio e continuar trabalhando. Só que eles não estão entendendo que a medida paliativa essa que eles estão fazendo, ele não resolve o problema, porque as pessoas vão continuar tendo contatos, vão continuar sendo cumprimentando, vão continuar fazendo as coisas normalmente, só que com uma distância maior. E você sabe como o transporte público aí no Brasil principalmente nas grandes cidades, aí Rio, São Paulo. E a gente tem visto isso aí no jornal, a gente tá... Assim, a Globo, ela já parou as novelas. Então a Globo já entendeu que se ela não parar, todo mundo vai ficar contaminado. E provavelmente os atores, as pessoas que têm algum tipo de relevância dentro da Globo, devem ter feito algum tipo de pedido ou algum tipo de greve, alguma coisa que a gente não sabe para eles se posicionarem dessa maneira. Porque eu acho que nunca aconteceu isso de parar as gravações das novelas, entendeu? Vão passar tudo novela repetida. E a população ainda está muito alienada nesse sentido de que todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai fazer tudo. E claro, eu entendo isso, eu já estive desse lado. Também. E muita gente tem esse medo de que se não for, vai ser mandado embora e vai ser muito pior e tudo mais. Então, assim, eu acho que o governo não dá recomendação. O governo dá lei, entendeu? Se você não quer que as pessoas saiam na rua, você tem que botar uma lei. Você não pode esperar que as pessoas tomem essa decisão por si sós e se responsabilizem pelas consequências. É porque o pouco a pouco não vai acabar com o problema, vai só ficar acumulando, adiando, e vai ser pior depois, porque vai trazer consequências para a saúde, consequências para a economia, pouco a pouco, entendeu? Sim, e você tem muita gente doente, que assim, a gente estava vendo o repórter hoje, e as dúvidas das pessoas ainda eram umas dúvidas muito estranhas. Sim, me fala, de não é que possível. misturar gel de cabelo com álcool e aquelas receitas caseiras, todo mundo sabe que não é para fazer nada disso. Não faça nenhuma receita caseira que te mandem. Por mais que você conheça a pessoa que te manda isso, não faça. A gente, muito cuidado com essas receitas, com essas ideias que estão passando por aí. Eu vejo cada coisa. Tacar o vinagre na garganta não vai curar o vírus. Se os maiores especialistas do mundo inteiro estão lutando para conseguir, não é essa receita milagrosa que vai fazer matar o vírus, entendeu? O vinagre. Esse tipo, toma muito cuidado para não fazer nenhuma besteira. Porque você pode ficar doente. Exatamente. E nesse momento que tem o hospital abarrotado e tudo, e você vai já com uma doença, você pode pegar e morrer. Sim, porque o problema maior não é você em si pegar o vírus, é a sobrecarga do sistema de saúde. E se na Itália, aqui na Espanha, já está tendo essa sobrecarga, imagina no Brasil. Onde o sistema de saúde, para você fazer qualquer precário. coisa, já é muito difícil. Busca você um atendimento lá simples no hospital que você não consegue. Então a gente está vendo isso, a gente está muito preocupado aí com a situação aí. A gente tem os nossos inscritos que nos veem na maioria do Brasil, a gente tem os nossos familiares, nossos amigos, e a gente vê que mesmo com o plano de saúde as pessoas não estão conseguindo fazer os testes, cara. Então, Parece que só quem é famoso, tem muito dinheiro, que tá aparecendo com esse vírus, né? E por que será? Porque não tá tendo teste disponível para todo mundo. Exatamente. Então a pessoa que tem recurso, ela acaba conseguindo o teste aí de forma, por fora e fazendo. Mas quem não tem, eu não sei por que não vai fazer teste, entendeu? Tem visto aí relatos na internet de gente que possivelmente está com vírus, mas não consegue saber se está ou não. Nem aqui eles estão dando conta de fazer o teste em todo mundo, Aqui sabe? também não. Eles estão preservando os grupos de risco para ter certeza ou não, né, na parte mais idosa, pessoa que já tem alguma doença. A recomendação é, se você está com sintomas, você fica em casa e liga pro número, não sei se cada província ou cada comunidade autônoma tem seu número. Mas são poucas pessoas trabalhando e muita gente com sintomas. Então não estão dando conta de atender e nem de mandar tanta gente para casa dessas pessoas para fazer o teste. Então os números são muito maiores do que a estatística. A realidade é muito maior do que a estatística que aparece, porque nem todo mundo está fazendo teste. Isso aqui na Espanha e isso também no Brasil. Sim. Não é diferente.
Porque a gente também vê que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, está recomendando testar. Testar todos, mesmo que sejam leves, para ter uma real ciência de como está propagando o vírus. Só que eles estão tentando fazer isso ao máximo, mas aí eles vão ter que comprar mais testes, vão ter que fazer mais testes, disponibilizar laboratórios para fazer isso. E claro, tudo isso consome recursos. Eles também estão preocupados no sentido de que se eles fazem muitos testes, acaba tirando recursos de comprar suprimento, de pagar pessoal para trabalhar e tudo isso. Então já vai ser difícil uma situação futura agora na economia. A gente viu algumas medidas adotadas pelo governo, acho que do Rio, de São Paulo, algumas coisas meio ainda não está batendo com as medidas que estão tomando aqui. As medidas ainda não estão batendo com as medidas que estão tomando aqui, sabe? Não é dizer que aqui está certo e aí está errado, não. Mas você pensa o seguinte, evite aglomerações. Você consegue evitar aglomeração no ônibus? No BRT? Não. Aí depois a gente viu uma pessoa que ela saiu de um outro município do Rio, foi até o Rio fazer alguma coisa, acho que trabalhar ou resolver algum problema, e ela não conseguia voltar porque no meio do dia eles cancelaram todas as linhas de ônibus para fora do município ou para dentro do município do Rio. Você só pode entrar e sair do município de carro. Ok, eu até entendo que isso é para evitar a aglomeração das pessoas no transporte público, mas isso não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que entender que as pessoas trabalham. Muita gente que a gente conhece, na época que a gente morava lá no Rio, trabalhava no Rio de Janeiro e morava em outros municípios. Sim. Isso é o mais normal que tem aí no Rio. E sabe? O que acontece é que eles não podem fazer isso no meio do dia, porque aí as pessoas ficam aisladas sem saber como é que voltam para casa, pô. Não, e sem contar que eles não podem tirar o transporte e não tirar o trabalho, sabe? Não cancelar o trabalho, porque a gente sabe que não tem como. A gente sabe como funciona no Brasil, não é? Não tem ônibus, eu não vou trabalhar. Sabe que as empresas... Padrão vai dizer, se vira, consciência. Pega 2 ônibus, vai para outra cidade, vai não sei aonde e vem. Arruma carona e vem. E é sempre assim. Então, cara, tem que ter essa... Tem que ser uma lei, tem que ser uma ordem do governo. Que nem foi aqui. Que nem foi aqui. De fechar tudo. De fechar bar, de fechar restaurante, de fechar shopping, de fechar cinema, de fechar tudo que não seja básico. E quando isso... Só mercado, farmácia, hospital, agente sanitário, bombeiro, polícia. Só coisas para manter funcionando. Sim, e todo mundo que for possível e quiser manter as atividades, que trabalhe de home office. Porque não tem condições da pessoa trabalhar desse jeito, pegando um transporte público. E você não pode cobrar do seu funcionário, que você é o empresário, de que ele tem um carro para abastecer essa demanda. Não, cara, você não paga o suficiente para ele ter um carro, muitas vezes. Se o cara tem um carro, o carro é dele, não da empresa, não para botar a serviço da empresa. É isso que o pessoal tem que entender. E quando essas medidas forem adotadas, porque uma hora elas vão ter que ser adotadas, aí... Já vai ser muito tarde, porque muita gente vai estar contaminada. Sim, mas cabe a vocês aceitarem essas medidas, entenderem e seguirem, sabe? Sim, fiquem em casa. Sabe por quê? Em casa você diminui o risco de pegar o vírus. Diminui muito o risco de você ter algum outro problema de saúde. E tenha que se deslocar até o hospital, que já está sobrecarregado. Entendeu? Não vai ser só o público, vai ser o particular também que vai estar sobrecarregado. Aqui eles já estão usando o particular para atender as pessoas que teriam só a saúde pública. Sim. Pra você ver como tá a situação. Bom, e aqui é o tamanho de São Paulo, entendeu? A Espanha inteira é o tamanho de São Paulo. Comparando, assim, é um pouquinho maior. Mas comparando tamanho geograficamente, a Espanha é uma São Paulo. Mas em número de habitantes, agora eu não sei de cabeça. Aqui tem 50 milhões. Em São Paulo, como um estado inteiro, tem mais do que isso, eu acho. Então, imagina. Muita gente fala, mas aqui tem dengue, tem sarampo, tem tudo. Mas, meu amigo, imagina ter tudo isso, mas esse vírus... Não vai deixar de ter nada. Não vai deixar de ter nada, esse é o mais problema. gente morre de fome. Sim, morre de fome, mas vai continuar morrendo de fome e agora doente. Exatamente. E sobrecarregando o sistema. Porque a questão é que ninguém, até agora, que a gente sabe, morreu de vírus só. Não. A pessoa tinha diabetes, tinha hipertensão, tinha alguma outra coisa. E aí morreu porque pegou o vírus, teve problema respiratório, outras doenças foram agravadas. E acabou falecendo. Sim, aquele técnico de futebol da categoria de base de 21 anos que morreu, ele tinha leucemia. Estava fazendo um tratamento. Exatamente. E acabou, contraindo o
vírus e vindo a falecer. Então você tem que entender isso, cara. Principalmente se você tem alguma doença já crônica, que você já convive com ela há muito tempo, atenção, porque se você pegar o vírus, isso é um caso muito grave. Ou se você tem pessoas na sua convivência, na sua família que Também. têm essa doença, que são mais idosas, toma muito cuidado também. Porque você vai trabalhar e você pensa que está tudo bem porque você não está sentindo nada, mas você demora pode estar a com o atender. vírus e você pode estar passando. E aí você encontra a pessoa da sua família e passa, e aí depois a pessoa pega e não sabe como, e aí é uma situação que depois você pensa, será que fui eu, será que não foi? É uma situação muito complicada. E claro, todas as pessoas que estão aí no Brasil têm que cobrar dos governantes uma ação de verdade. Gente, e agora Não não é hora de esperem politicagem, de ficar se dividindo. É a hora de cobrar e seguir as orientações. Porque o cara não pode simplesmente dizer que vai fechar cinema, teatro e não sei o quê, e o restante da massa inteira está trabalhando, está todo mundo lá. Entenda, serviços básicos são necessários. Fora isso, não são, cara. Já disse aí que vai diminuir a frota de ônibus em 50%. Se ele diminui a frota de ônibus em 50%, isso no Rio, e não diminui a demanda, vai ter mais aglomeração de pessoas. Exatamente. Seja nos pontos, seja nos terminais, seja dentro do ônibus. Que já é caótico. Já é difícil. aglomerante. Você pega o metrô, você sabe o que eu tô falando. Se você levanta um pé, depois para você botar o pé de novo no chão, você não consegue, porque você está pisando em alguém. Então, cara, essa situação aí no Brasil, eu acho que vai tomar proporções muito grandes. Porque aqui na Espanha não é tão caótico e já tem muito caso, entendeu? Você manter a distância de seguridade que eles falam que é 1 metro e meio, aqui é possível você fazer isso até no ônibus. É tranquilo de você sentar num banco longe das pessoas, porque não tem tanta gente dentro do transporte público. Até mesmo no tranque é um pouco mais cheio, mas não chega perto do que é aí a questão do Brasil que a gente está acostumado. Grandes cidades como Madrid e Barcelona têm maiores concentrações. Por isso que eles estão sofrendo muito mais do que cidades menores. Então, fique atento. Aí pode chegar um problema muito grande. E você já sabe qual é a quantidade de leitos que tem aí. 300 leitos. 300 leitos numa quantidade de uma população de 7 milhões de pessoas. Não é nada, cara. Não é nada. Entenda isso. Não é nada. A taxa de mortalidade é baixa, mas é percentual. Sim. Se vamos pega dizer, o número. 20 milhões de pessoas pegam o vírus e a taxa de mortalidade é 3%, vamos dar esse caso aí, vai ser 600 mil pessoas que vão morrer, entendeu? 600 mil pessoas é gente demais, cara. Bom, a gente tem essas informações para passar para vocês. A gente está fazendo isso num sistema de alerta para que vocês entendam o que está acontecendo. Vocês se previnam em relação a esse vírus, porque, sabe, a gente observava a situação na China E não imaginava que chegaria a esse ponto aqui. assim, eu até te fiz alguma relação, mas eu achei que ia demorar mais e não demorou Foi tanto. muito rápido. Final de dezembro. E primeiro caso na Itália foi tipo fevereiro, já deu um boom. E o primeiro caso aqui também foi há pouco tempo, já deu um boom. E agora a gente teve o primeiro caso de morte no Brasil, vai dar um boom, provavelmente em 1 semana ou 2 aí. Então atenção, porque é só vocês observarem o que estão sendo feito fora e entender o que pode fazer para melhorar, entendeu? E eu fico complicado porque a situação das pessoas, eu sei que também é mais difícil no Brasil na maioria. Então é mais difícil o acesso à saúde, é mais difícil essa questão de isolamento social, de ficar em casa, pela quantidade de muita gente que mora em uma casa mesmo. Então, sei lá, eu temo pelo pior, mas espero que nada disso aconteça. Sim, e é muito importante cada um fazer a sua parte, começando por você que tá vendo esse vídeo. Se já tá parado em casa, já tá com os filhos em casa, evita de sair, fazer só o básico. Não é pra levar pro parquinho, não é pra levar pra natação, não é pra ir pro pagode, não é pra ir pro barzinho, não é pra fazer festa, não é a hora disso. Sim, evite o máximo de contato pessoal, Exatamente. social. Não é porque não teve uma ordem ainda do governo que você não vai fazer a sua parte. Você precisa raciocinar e tomar suas próprias decisões sempre. Não espere o governo tomar as decisões por você. Tome sempre você primeiro, porque assim você sempre está antecipando o que tem aí na frente. Então tente ser racional, bom senso, sanidade, e você vai conseguir passar por isso como nós. Eu acredito que a gente vai sair mais fortalecido de tudo isso. E muita coisa vai mudar depois disso. E muita coisa vai mudar também. A forma como as pessoas trabalham, a forma como as pessoas veem o mundo, muita coisa vai mudar. Isso é um tema para outro vídeo, a gente sim. faz depois. Beleza?
Deixa o like nesse vídeo aí, eu sei que não é um tema muito bom, mas a gente precisa sempre do seu apoio aqui para continuar fazendo esse trabalho que a gente faz e continuar nos conversando aí pela internet. Beleza? Tchau! Tchau!